Eu acho que muitas pessoas, por conta da dificuldade que vivem, já deixaram de sonhar. Mas se você não consegue nem vislumbrar um futuro melhor, você não conseguiria definir metas para chegar até ele. Esses dias atrás eu estava conversando com um amigo no churrasco e eu perguntei para ele qual que era o sonho de carro dele. Que carro que você gostaria de ter? E prontamente eu falei o meu, uma Porsche 911, e esse meu amigo não soube responder. Ele falou, cara, acho que eu nem penso nisso, eu nem tenho um sonho de ter essas coisas, porque eu acho que eu não vou conseguir. E aquilo mexeu comigo bastante. Até uma outra pessoa que estava conosco no churrasco falou, mas como assim, cara? Sonhar é de graça, por que você não sonha? Por que você não vislumbra, almeja? Esse é um dom que Deus deu pra gente. Pensar, visualizar o futuro, sonhar acordado. Nesse dia eu falei, caramba, cara, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. E o vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metas SMART. A técnica SMART consiste em ter um objetivo específico, mensurável, atingível, relevante e temporizável. E para você que já sonha e tem algumas metas e ainda não conseguiu tirá-las do papel, essa técnica é uma técnica muito usada no ambiente empresarial. E eu acho que pode te ajudar a conseguir estabelecer parâmetros para que você alcance essa meta mais rapidamente. O primeiro tópico é a especificidade, é ser específico. Por exemplo, eu comecei o vídeo falando sobre o desejo que eu tenho, de ter uma Porsche 911. Talvez o seu desejo seja falar inglês, fazer uma viagem internacional, mudar de emprego. Então, quanto mais específico for, mais fácil de atingir. Quer mudar de emprego? Qual emprego? Que tipo de empresa? Qual vai ser o seu salário? O que você deveria fazer nessa função? Onde é esse trabalho? É em São Paulo? É fora de São Paulo? Eu quero mudar de país. Qual país? Qual cidade? Qual bairro? Essa especificidade precisa ser muito bem feita. Você precisa detalhar aquilo que você quer. O sonho é aquilo que você acorda e dorme pensando. Você abre a timeline do seu Instagram e só aparece aquilo. Se o caso for a viagem, só aparece falando sobre aquele país. Se for o carro, só aparece aquele carro. Se for aprender um idioma, só vai aparecer pessoas falando naquele idioma. Você pesquisa tanto isso, você deseja tanto isso, que você consegue estar vivendo sem ter alcançado ainda. Pega um papel e uma caneta e escreva o seu sonho. Especifica ele detalhe por detalhe. A segunda etapa da metodologia é que você precisa medir. Ela precisa ser mensurável. Você precisa medir a sua evolução pessoal, profissional, nos seus negócios, naquilo que você determinou como seu sonho e seu desejo. E uma forma de fazer isso é você saber quanto falta para chegar. Olha, eu gostaria de fazer uma viagem para Cancún. E para fazer uma viagem para Cancún, eu preciso juntar 10 mil reais. E quanto eu juntei até agora? Se eu quero fazer essa viagem em dezembro? Então você precisa conseguir medir a sua evolução para que você faça o ajuste necessário nessa rota para que você alcance o seu objetivo final. E muitas vezes a gente até sonha, né? É muito fácil às vezes até colocar as metas e sonhar, mas como a gente não mede, a gente não sabe o quanto a gente progrediu e quanto falta para chegar lá. E muitas vezes isso frustra as pessoas. E é por isso que elas acabam deixando de lado esses sonhos, esses desejos. A terceira etapa é que esse objetivo precisa ser alcançável. Tem que ser uma meta que seja possível alcançar naquele tempo que você estabeleceu. Não dá para fazer 100 milhões se você não tivesse feito o primeiro milhão ainda. Não dá para você alcançar 1 milhão se ainda você não fatura 100 mil, né? E essas metas SMART, ela precisa ser alguma coisa que vai acontecer ali no quarter, no ano no máximo, né? Você não pode colocar uma meta para daqui 10 anos. Você deve ter essas metas. Mas aqui nós estamos falando de metas que você pode alcançar rapidamente. Então, se é conseguir um faturamento, por exemplo, vendendo um produto, não coloque uma meta de 1 milhão de reais, porque vai ser muito difícil alcançar se você nunca fez nenhuma venda. Então a gente precisa só fazer essa ponderação. Eu acho que o mercado tem muita coisa na internet aí que você escuta, né? Os influencers falando, não, você vai fazer o seu primeiro, é muito fácil, e a gente sabe que não é. Existem passos que devem ser tomados. Se a sua meta é 1 milhão, coloque primeiro a meta nesse quarter de fazer 10 mil. No próximo, você vai triplicar, quadriplicar esse valor, até você conseguir atingir, no período de 1 ano, aquele tão sonhado 1 milhão. Mas quebre essa meta em várias etapas. A quarta etapa é a relevância dessa sua meta, desse seu sonho. Quanto mais relevante ele for, mais fácil será de alcançar. Vou contar uma historinha muito rápida aqui de José do Egito, está na Bíblia, né? Se você nunca leu, não tem problema, é uma história bem rápida. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, e aí ele chega nesse local
e pelos dons que ele tem, por aquilo que Deus tem abençoado ele consegue chegar numa grande posição no Egito. Ele se torna governador do Egito somente estando abaixo de Faraó. E quando os irmãos chegam ali numa necessidade, né, e nem reconheceram ele, foram comprar alimento, porque estavam sem alimento, e o Egito estava vendendo bastante alimento naquela época, e aí no final ele se apresenta aos irmãos e fala: Deus me enviou à frente de vocês para que vocês não morressem de fome. Então ele conseguiu entender que mesmo aquela situação difícil que ele passava ali, no início, né, era um propósito. Então tinha uma relevância. Era por esse motivo que ele foi vendido como escravo. Então ele pôde ajudar e fazer com que a família dele não morresse 17 anos depois daquele ocorrido. O que a gente pode tomar de lição sobre isso? Nós precisamos entender que se as nossas metas não forem relevantes para a nossa família, para os nossos negócios, elas dificilmente serão alcançadas. Qual é a meta que eu tenho? Eu gostaria de faturar 100 mil, porque assim eu vou estar empregando mais pessoas, transformando mais vidas. É claro que a sua meta não precisa estar diretamente ligado a um propósito filantrópico, mas ele precisa ter um motivo específico para acontecer, um propósito, uma relevância. E isso vai fazer com que você lute por essa meta. O último critério ela precisa ser medida no tempo. Então faça metas que tenham tempo estabelecido, bem determinado. Eu quero ao final de 2024 conseguir fazer aquela viagem dos meus sonhos. Eu quero até o meio do ano, ainda faltam 2 meses, fazer determinada atividade. Quero aprender um idioma, quero me transformar, quero entrar num curso de graduação, quero fazer uma faculdade, quero voltar a estudar. Você precisa colocar tempo para essas coisas. Porque toda vez que a gente estabelece um tempo, né, e eu venho aqui no fluxo das atividades e ela ser medida no tempo, vai facilitar para que você consiga alcançar essa meta que você tanto almeja. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, do que colocar em prática. E por isso que eu trouxe hoje essa ferramenta que chama Metas Smart. Depois você pode pesquisar na internet, aí tem bastante conteúdo sobre isso, que vai poder te ajudar a desenhar um fluxo para a sua vida, para o seu sonho, para tirar os seus sonhos do papel. Eu pensei muito nesse vídeo porque eu vejo muitas pessoas que deixaram de sonhar. Elas simplesmente abandonaram os sonhos que tinham porque não conseguem ter a visão de como alcançá-los. E para alcançar metas e objetivos e sonhos, existe um jeito de fazer. Existe uma metodologia para ser feita. A Smart é uma delas, mas existem diversas outras. Eu quero deixar com esse vídeo aqui é que você precisa sonhar. Sem o sonho, sem o desejo, sem aquela vontade de fazer, você não vai conseguir estabelecer meta alguma. Porque se você não sonha com o carro, se você não sonha com a casa, se você não sonha com a sua família abençoada, você nunca vai alcançar. Esse é um vídeo rápido, meu nome é Rafael Carvalho, espero que você tenha gostado. E lembre-se, não deixe de sonhar. É isso aí, um forte abraço.